a segurança cibernética, inteligência artificial e a proteção de dados. E esse conjunto de dados, essas três pernas, elas precisam sempre andar juntas aí de forma que a gente consiga ter esse crescimento. Interessante, senador Marcos, porque essas tecnologias, quando chegam, para quem é leigo, fica um pouco receoso, né? A inteligência artificial, logo no início, a gente assustou, como nós assustamos também quando começou a se falar internet, chegar a internet, tudo. Eu que tenho um pouquinho mais passou dos 60, a gente fica preocupado, né? Senador Marcos Pontes, acredito que esse seja um dos projetos de maior importância hoje, não menosprezando os outros projetos, todos eles são importantes, mas esse projeto ele é um dos mais importantes hoje em discussão na República. Nós representamos ainda 1,4% de tudo do que se tem hoje no globo, no mundo inteiro, só 1,4%, com tudo isso que nós temos aqui dito pelo Rubens, né? A questão ambiental, a energia. O Brasil, de fato, ele tem condições muito especiais e favoráveis para o desenvolvimento de data centers aqui. É bom que a gente pense sempre no desenvolvimento dessas tecnologias em três partes, né? Basicamente, você tem o desenvolvimento da tecnologia em si, isso inclui não só pesquisa básica, apoio à pesquisa das universidades e centros de pesquisa, mas também a infraestrutura necessária para o desenvolvimento e depois a desenvolvimento dos negócios, né, baseados nisso. E a gente vê os data centers nessa parte central do desenvolvimento da infraestrutura. Então, nós temos as condições em termos de energia, o problema que a gente tem sempre em energia, como o senador Vanderlan citou, é a questão de transmissão e distribuição de energia. Então, se você consegue utilizar a energia próximo, você reduz esses custos e num país do tamanho do nosso, você ajuda também o desenvolvimento local, né? E a gente precisa desses desenvolvimentos locais baseados em tecnologia. O Nordeste ele tem uma vantagem muito grande nisso, principalmente a região ali do Ceará, né? Principalmente pela facilidade que tem da produção de energia renovável, inclusive, e também a conexão ali por Fortaleza, conexão de fibra ótica, os cabos submarinos que chegam ali. Então, a transmissão de dados é importante. Uma parte que não foi citada, mas é importante a gente ter em mente, que a RNP pode ajudar e muito nisso, é a distribuição desses dados ao longo do país. Um estabelecimento de uma rede, por exemplo, uma rede de data centers e uma rede de supercomputadores que possa transitar toda essa informação. Pontos importantes aqui também com relação à lei das TICs, né, que é essencial, né, isso aí produz muito recurso para pesquisa e desenvolvimento no país, assim como a lei do bem, que está estagnada, ela está parada, inclusive está lá na CAI, se eu não me engano, né? Está ali com o Exalci. A gente precisa tocar em frente essa lei do bem, que ela produz quase 30 bilhões para o país, para pesquisa e desenvolvimento. E isso tem que ir para frente. Ela tem melhorias muito intensas e boas feitas aí com essa revisão. O marco legal das startups é outro que precisa andar junto, né, para que as empresas de inteligência artificial que utilizam esses bancos e desenvolvem aqui no Brasil também a utilização desses dados é importante demais. A FINEP, a colocação de recursos da FINEP para desenvolvimento de startups e no setor, e aí vem a questão da minha briga eterna desde o tempo do Ministério, que é o financiamento da ciência e tecnologia. O nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, volta e meia, ele entra em risco, né? Então, eu coloquei uma PEC, está aí, estou precisando de assinaturas, inclusive dos senadores, está chegando para completar, que é uma PEC que proíbe o contingenciamento na Constituição, ou seja, para realmente tirar qualquer possibilidade de se contingenciar isso, porque esse é o desenvolvimento do país como um todo. Então, é importante isso aí. A gente vê muitas vezes cortes acontecendo no setor estratégico, ou seja, é um tiro no pé do país cada vez que você faz um corte em ciência e tecnologia. Os riscos que a gente tem, apesar que a gente tem uma boa vantagem aqui em relação aos data centers, alguns riscos estratégicos eles aparecem. O primeiro deles é a própria evolução da inteligência artificial, que talvez passe a ser menos dependente. Eu trabalho com inteligência artificial desde 1996, ou seja, eu acompanho o desenvolvimento da tecnologia e atualmente a gente tem uma inteligência artificial baseada num supercomputador conectado a um banco de dados enorme e acessado via celular ou APIs, né? Sistema de conexão, vamos dizer assim. Agora,
No futuro não muito distante, nós vamos ter inteligências artificiais independentes, sem a necessidade dessa conexão num banco de dados grande, que, lógico, vão ser úteis ainda como um repositório de dados, né, e utilização normal, assim, local, não praticamente com inteligência artificial depois. Mas o Brasil ter essa capacidade é muito bom, embora exista esse risco. Outro risco que existe é o marco de inteligência artificial. A gente passou por aqui, não ficou adequado ainda, ele ainda tem muitas falhas, está lá na Câmara dos Deputados, mas ele não favorece da maneira como deveria ainda o fomento e utilização da inteligência artificial no Brasil. Fomenta a pesquisa. Então, isso aí precisa ser ajustado lá na Câmara. Infelizmente, eu não consegui fazer isso aqui, eu não era o relator, eu era o vice-presidente da comissão, mas não tinha como fazer. Então, a gente precisa acertar na Câmara, porque isso aí é uma influência enorme. E outra é a questão de recursos humanos, formação de recursos humanos no Brasil. A gente precisa investir muito em formação profissionalizante. Um ponto importantíssimo que a gente precisa prestar atenção também na lei de inteligência artificial, do marco, é para não haver conflito entre as leis, ou conflito entre os setores. Isso é importante para que não cause insegurança jurídica. Então, um ponto para a gente aqui, eu até fiz algumas anotações, depois eu ajudo aí com emendas e etc. A gente pode discutir detalhes, que eu pensei muito sobre isso durante a parte de inteligência artificial, para não haver esse tipo de conflito de legislação. Isso aí dá uma insegurança que justamente vai no sentido oposto que a gente quer, trazer as empresas para cá com segurança de operação. A respeito da Anatel, inclusive a Miriam está aqui, ela também trabalhava no setor ali de comunicações do Ministério. Nessa época eu era ministro lá, também que era MCTIC, né? Então tínhamos lá comunicações, mas durante a pandemia. Isso foi um trabalho, um trabalho muito grande da Anatel, junto com os provedores, pequenos provedores no Brasil, inclusive para conectar, se eu não me engano, o número é um número muito grande, que eu achei enorme na época, era cerca de 16 mil unidades básicas de saúde que não tinham conexão na internet. Então, esses provedores puderam trabalhar ali para conseguir conectar esses centros, era importante para o combate, né, a pandemia ali, e a Anatel teve uma participação gigantesca nesse processo. PL 79 também, eu lembro muito bem dessa parte, eu agradeço, aproveito para agradecer aqui do trabalho aqui do Senado, né, dessa comissão, da Daniela também, para poder, porque aquilo travaria o nosso setor de telecomunicações no Brasil. Se não fosse aprovado esse PL 79, era um PLC 79 para poder transformar em autorização, né, em vez de concessão, que era um regime antigo. A gente teria aqui no Brasil um problema seríssimo, né, com o vencimento das concessões. Então, foi um trabalho em conjunto, né, muito bom. E a Anatel, inclusive eu copiei da Anatel, na época lá, o mosaico, aquele, lembra que a gente passou para a radiodifusão lá para justamente poder fazer o tratamento online, que também era outro problema que a gente tinha lá no Ministério, ficava tudo parado. Era vamos dizer assim, um cartório de muito baixa qualidade e eficiência, né? A nossa radiodifusão ali para fazer todos os processos com os radiodifusores, então hoje é tudo online, né? Veio da Anatel. Uma das questões que nós sempre temos é a questão de energia, e para uma situação dessa, esse tipo de sistema ele precisa de muita energia, como a gente sabe. Então, a gente falou do Nordeste, mas falou das dificuldades de transmissão. Só um passo à frente, olhando à frente no setor de energia, as possibilidades que nós temos, e que justamente a maior dificuldade está na transmissão e distribuição. Nós temos aí uma luta aqui no Brasil para conseguir estabelecer ou implementar o hidrogênio como energia, uma fonte de energia aqui no Brasil. Então, o pessoal fala muito de hidrogênio verde, mas aí você precisa, obviamente, de fontes verdes para a produção desse hidrogênio, com hidrólise, seja lá o que for, e que dificulta e coloca uma vantagem para o Nordeste também. Mas o hidrogênio de baixo carbono, ele tem uma possibilidade muito grande de se espalhar pelo Brasil como uma fonte de energia baseada também numa pegada pequena de carbono, como o etanol. E nós já temos, né, protótipo aqui no Brasil, na USP, em São Paulo, na Poli, para conversão de etanol para hidrogênio. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se a gente conseguir estabelecer, como foi falado, Goiás, dificuldades de transmissão de energia, mas tem uma capacidade muito grande de produção, se estabelecer conversores de
para hidrogênio, de etanol para hidrogênio nesses locais, né, em escala, eles podem ser no futuro aí uma boa alternativa para que nós possamos estabelecer negócios locais. Hidrogênio, transmitir hidrogênio não é uma proposta simples, portanto, é bom usar onde ele é produzido. Então, tá uma ótima possibilidade que o Brasil tem aí pela frente também é o hidrogênio verde como fonte de energia, inclusive industrial. Isso é uma preocupação grande, realmente, não só isso como discriminação, ética e uma série de coisas, mas se envolve dois pontos importantes, o banco de dados e o próprio algoritmo de inteligência artificial no tratamento dos dados. No banco de dados é a questão do cuidado que ele não seja parcial. Quando eu falo parcial, em português, entenda o parcial nos dois sentidos, parcial em termos de ser incompleto ou parcial no termos de ser tendencioso. Então, isso é um cuidado que tem que ser extremo com relação aos bancos de dados. Com relação ao algoritmo, tem que lembrar que inteligência artificial, eu até tentei colocar isso na inteligência artificial, no marco, mas acabou saindo, que não é só o fornecedor da inteligência artificial, o desenvolvedor, exato, que tem uma responsabilidade, o usuário também tem. Porque lembrar que a inteligência artificial é diferente de um software comum, em que ele só mastiga os dados e sai com a resposta. Por exemplo, você pega um Excel da vida, né? Você coloca ali alguma informação, ele trabalha naquele algoritmo que é fixo, constante, e sai com um resultado fixo, constante. Já na inteligência artificial, se a pessoa prestar atenção, inclusive quando trabalha com o chat GPT ou alguma coisa, vai ver que atualizando memória, de vez em quando ele vai se colocar embaixo, atualizando memória. Isso significa que ele está entendendo o que o usuário quer e atualizando a maneira de tratar aquele usuário especificamente. Então, se o usuário começar a colocar inputs com a inteligência artificial de forma racista, ela vai tender a aprender. Lógico que os mecanismos, aí vem o algoritmo, vão tentar bloquear esse tipo de coisa. Mas o ser humano é muito mais criativo, ele sempre vai achar alguma maneira de burlar esse sistema, né, e trazer esse risco para a inteligência artificial, né? E aí ela pode se tornar racista ou alguma coisa por causa da utilização, a maneira errada de utilizar a inteligência artificial. Então, o usuário também é responsável e muito desse sistema. Só para somar aqui.